Minha irmã adotiva tentou jogar um vaso em mim ao descobrir que fiquei noiva, gritou dizendo que era injusto, e depois tentou colocar algo na minha comida em uma festa de família. Isso foi há 4 anos. Agora ela está na prisão, depois que incendiou o carro do pai do meu marido, que é policial. Para dar contexto, tenho 28 anos, e minha irmã adotiva Emma tem 24. Ela foi adotada quando eu tinha 8 anos, depois que seus pais biológicos perderam a custódia por falta de cuidados adequados. Lembro que na época meus pais explicaram que Emma precisava de muito amor e paciência porque tinha passado por coisas difíceis. Sendo uma criança, eu estava animada para ter uma irmãzinha e prometi que ia cuidar dela. O problema é que desde o primeiro dia tudo mudou completamente em casa. Emma chegou com traumas profundos, pesadelos frequentes, crises de ansiedade, comportamento difícil. Meus pais, especialmente minha mãe, dedicaram toda a atenção para ela. Entendo que ela precisava de cuidados especiais, mas praticamente toda a atenção foi para Emma. Minhas necessidades, meus sentimentos, minhas conquistas, tudo ficou em segundo plano. Quando Emma chegou, eu estava aprendendo piano e estava muito empolgada para mostrar uma música que tinha aprendido. Minha mãe me disse para não agora, sua irmã está se adaptando. Esse não agora durou anos. Parei o piano porque nunca mais conseguia a atenção deles para mostrar meu progresso. Isso se repetiu com esportes, escola, amigos, tudo que eu fazia era minimizado porque Emma precisa de mais apoio. Durante a adolescência, Emma desenvolveu um padrão preocupante. Sempre que eu recebia qualquer tipo de atenção positiva, ela tinha crises intensas. Quando fui aceita na universidade dos meus sonhos, ela quebrou todos os pratos da cozinha e disse que eu estava roubando o momento dela. Quando consegui meu primeiro emprego, ela se trancou no quarto por 3 dias dizendo que ninguém a amava. Quando trouxe meu primeiro namorado em casa, ela fingiu estar muito ansiosa e acabamos no hospital. Meus pais sempre justificavam o comportamento dela. Ela não sabe lidar com mudanças. Você precisa entender o trauma dela. Seja mais compreensiva. Eu virei a filha responsável, a que sempre cedia, a que sempre ficava em segundo plano para manter a paz. O ponto de ruptura começou há alguns meses. Conheci David no trabalho e nos apaixonamos completamente. Ele é tudo o que sempre quis. Gentil, engraçado, me trata como prioridade. Depois de 1 ano juntos, ele me pediu em casamento de uma forma linda, durante um pôr do sol na praia, onde tivemos nosso primeiro encontro. Eu estava nas nuvens. Quando chegamos em casa dos meus pais para contar a notícia, toda a família estava lá. Meus pais, meus avós, alguns tios. David fez questão de pedir a bênção do meu pai formalmente. Foi tudo muito respeitoso e emocionante. Minha mãe começou a chorar de alegria, meu pai abraçou David, meus avós estavam radiantes. Por um momento, eu me senti verdadeiramente celebrada pela minha família. Então, Emma desceu as escadas. O silêncio foi imediato. Ela olhou para o anel no meu dedo, depois para todos os rostos felizes ao redor da mesa, e eu vi aquela expressão que conhecia tão bem. O rosto dela ficou vermelho, os olhos estreitaram, as mãos começaram a tremer. Eu pensei, lá vamos. Nós de novo. Ela se exaltou. Começou dizendo que era injusto, que ela nunca tinha namorado sério, que eu sempre conseguia tudo o que queria enquanto ela sofria em silêncio. Meu pai tentou acalmá-la, explicando que cada um tem seu tempo. Mas ela estava além da razão. Disse que eu estava fazendo aquilo para humilhá-la, que eu sabia que ela estava passando por um momento difícil. Ela estava sem trabalho há 6 meses, vivendo de ajuda dos pais. A situação saiu do controle rapidamente. Emma começou a andar pela sala de forma agitada, gesticulando bastante. Meus avós tentaram falar com ela, mas ela os ignorou completamente. Minha mãe implorou para que ela se acalmasse, mas Emma estava em um estado que eu nunca tinha visto antes. Então ela viu o vaso de cristal da minha avó na mesa lateral, uma antiguidade que estava na família há décadas. Emma agarrou o vaso com as 2 mãos e, sem hesitar, lançou em minha direção com força. Eu me abaixei por instinto, e o vaso se quebrou na parede atrás de mim. Pedaços de cristal voaram por toda parte, alguns acabaram me machucando. O que aconteceu depois foi confusão total. Meu pai ficou bravo de uma forma que nunca tinha visto. Minha mãe estava em choque. Meus avós pareciam assustados, e David me puxou para longe, protegendo-me. Emma continuou falando alto, agora chorando também, dizendo que ninguém entendia. Sua dor, que eu sempre fui a favorita, ironicamente. Meu pai pediu que Emma fosse para o quarto imediatamente com uma voz firme. Ela saiu aos berros dizendo que nos detestava. Minha mãe começou a limpar o vidro, murmurando desculpas para David, claramente envergonhada. Meus avós foram embora logo depois, sem dizer muito, mas vi a decepção nos olhos deles. David e eu também fomos embora. Durante o caminho para casa, ele ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente disse que nunca tinha visto algo assim, que estava preocupado com minha segurança. Eu tentei explicar que Emma sempre foi assim, que era questão de dar tempo para ela se acalmar.
mas pela primeira vez, as palavras soaram vazias até para mim. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando em todos os momentos importantes da minha vida que foram prejudicados por Emma. Minha formatura do ensino médio, quando ela fingiu estar mal para que meus pais não fossem. Meu aniversário de 21 anos, quando ela disse que eu era egoísta por querer comemorar. Minha promoção no trabalho, quando ela disse que eu só consegui por ser filha de papai. Comecei a perceber um padrão que havia ignorado por anos. Emma não tinha apenas dificuldade para lidar com mudanças. Ela tinha um problema comigo especificamente. Ela não conseguia aceitar que eu fosse feliz, que eu tivesse sucesso, que eu recebesse atenção positiva. E minha família sempre permitiu isso. 3 dias depois, minha mãe me ligou pedindo para dar uma chance para Emma. Disse que ela estava muito arrependida, que queria me pedir desculpas. Contra meu melhor julgamento, concordei em ir para o jantar familiar no domingo. Jantar começou tenso, mas Emma parecia realmente envergonhada. Ela me pediu desculpas. Disse que estava passando por um momento difícil, que não queria atrapalhar minha felicidade. Minha mãe estava claramente aliviada. Meu pai parecia cautelosamente otimista. Eu queria acreditar que ela tinha realmente refletido sobre suas ações. Durante o jantar, Emma até perguntou sobre os planos do casamento, parecendo interessada. Disse que queria me ajudar com os preparativos, que queria ser uma boa irmã mais nova. Por um momento, senti um alívio enorme. Talvez finalmente pudéssemos ter uma relação normal. Depois do jantar, Emma insistiu em servir a sobremesa. Torta de maçã, minha favorita. Ela trouxe um pedaço especial para mim, dizendo que tinha feito com carinho. Eu comi algumas colheradas, agradecendo o gesto. 15 minutos depois, comecei a me sentir mal. Meu estômago ficou ruim, minha cabeça girando. Achei que fosse nervosismo, até que a situação piorou bastante. Comecei a passar muito mal. Minha visão ficou turva. Meu coração disparou. David me levou para o hospital imediatamente. No hospital, depois de vários exames, o médico disse que eu havia sido intoxicada. Não era nada grave, mas era uma quantidade significativa de laxante e algum tipo de erva que causava enjoo. Estava claro que havia sido intencional. David pediu que chamássemos a polícia. Meu pai ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse que precisávamos conversar com Emma primeiro. Minha mãe chorou, dizendo que Emma nunca faria algo assim de propósito, que devia ter sido um acidente, mas eu sabia a verdade. Emma não conseguiu suportar fingir que estava feliz por mim. Ela quis me prejudicar por ousar ser feliz, por ousar ter um momento especial. E o pior de tudo é que minha família ainda estava tentando justificar o que ela fez. Essa foi a gota d'água. Pela primeira vez na vida, eu disse não. Não ia aceitar mais desculpas. Não ia mais fingir que o comportamento dela era normal. Não ia mais sacrificar minha felicidade pela paz da família. Agora estou aqui, escrevendo isso porque não sei como proceder. Minha família está me pressionando para não prejudicar a Emma, chamando a polícia. Dizem que ela precisa de ajuda, não de punição. Mas eu não consigo mais viver assim, sempre com medo de que minha alegria seja motivo para a retaliação. David está me apoiando completamente, mas também está preocupado com a minha segurança. Ele sugeriu que cortássemos contato com Emma definitivamente. Mas isso significaria me afastar de toda a minha família, já que eles claramente sempre vão defendê-la. Estou perdida. Será que estou exagerando? Será que deveria dar mais uma chance para Emma? Ou chegou a hora de tomar uma atitude mais firme? Atualização 1. Primeiro, obrigada a todos pelos comentários e mensagens de apoio no meu post original. Vocês me ajudaram a enxergar que não estava exagerando, que a situação realmente era séria. Infelizmente tenho muito para atualizar, e não são boas notícias. Depois do episódio em que Emma tentou prejudicar minha saúde, David e eu decidimos procurar justiça. Meu pai implorou para que não fizéssemos isso, dizendo que isso iria prejudicar a família. Minha mãe ficou desesperada, dizendo que eu estava sendo insensível com uma pessoa que já tinha passado por muita coisa. Mas eu mantive minha decisão. Registramos um boletim de ocorrência por tentativa de me causar mal-estar. A polícia levou a situação a sério, especialmente depois que o hospital forneceu evidências das substâncias encontradas no meu organismo. Emma foi chamada para depor, e no começo, negou tudo. Disse que foi um mal-entendido, que talvez eu tivesse alguma reação inesperada. Mas David foi cuidadoso. Ele gravou discretamente a conversa que tivemos com meus pais depois do hospital, onde Emma admitiu que pode ter colocado algumas coisas na minha comida, mas que era só para me fazer sentir um pouco mal, não para me prejudicar seriamente. Quando confrontada com a gravação, ela finalmente reconheceu. Emma foi responsabilizada por tentar me causar mal-estar com substâncias impróprias. Meus pais contrataram um advogado para ela, gastando uma fortuna que não tinham. O advogado conseguiu reduzir as acusações para comportamento inadequado e ameaça,
com Emma recebendo liberdade supervisionada e serviços comunitários. Mas a história não parou aí. Na verdade, isso foi apenas o começo de uma fase muito difícil na minha vida. Durante o processo, algo interessante aconteceu. Meus avós, que ficaram chocados com essa atitude de Emma, começaram a questionar anos de favoritismo. Minha avó me procurou e disse que sempre percebeu que Emma era problemática, mas não queria interferir na criação que meus pais davam. Foi então que meus avós me contaram algo importante. Emma havia sido retirada do testamento deles, há 2 anos. Eles disseram que tomaram essa decisão depois que ela havia danificado propositalmente um jardim que minha avó cuidou por décadas, durante uma de suas crises. O ponto final foi quando ela disse que pessoas mais velhas deveriam dar lugar aos mais novos. Meus avós nunca contaram aos meus pais sobre essa mudança no testamento. Eles queriam esperar o momento certo, mas, com tudo o que estava acontecendo, decidiram que era hora de Emma saber as consequências de suas escolhas. A conversa aconteceu em um domingo, durante o almoço em família. Meus avós anunciaram calmamente que Emma havia sido retirada do testamento e que a parte dela ficaria para mim e meus futuros filhos. Explicaram que tomaram essa decisão baseada em anos de comportamento desrespeitoso e difícil. Emma ficou em silêncio por alguns segundos, tentando absorver a informação. Então ela se exaltou de um jeito que fez o incidente do vaso parecer pequeno. Ela começou gritando que era injusto, que merecia a herança tanto quanto eu. Meus avós mantiveram a calma, explicando que herança não é um direito, mas um presente, baseado em relacionamentos e respeito. Emma então partiu para ataques pessoais, chamando minha avó de velha amarga e meu avô de autoritário. Meu pai tentou acalmar Emma, mas ela estava completamente fora de controle. Ela segurou o braço do meu avô, um homem de 78 anos, e o balançou de forma brusca, dizendo que ele não podia fazer aquilo com ela. Meu avô quase caiu da cadeira. Foi aí que meu pai finalmente perdeu a paciência. Ele afastou Emma do meu avô e disse, com uma voz que nunca tinha usado antes: "Chega, você passou de todos os limites." Emma se virou para o meu pai, e pela primeira vez, agiu de forma agressiva contra alguém da família. Ela deu um empurrão no peito dele, não forte a ponto de machucar, mas suficiente para deixar todos chocados. Meu pai ficou pálido. Minha mãe começou a chorar, e eu percebi que ela realmente tinha ido longe demais. Meu pai olhou para Emma com uma expressão que nunca vou esquecer. Uma mistura de decepção, tristeza e algo parecido com desgosto. Ele disse calmamente: "Saia da minha casa, agora." Emma tentou se desculpar, percebendo que tinha cruzado uma linha sem volta. Mas meu pai não estava mais disposto a ouvir. Ele repetiu: "Saia da minha casa e não volte." Minha mãe tentou intervir, dizendo que Emma estava só passando por um momento difícil. Mas meu pai disse: "Você também precisa decidir se quer uma família saudável ou continuar protegendo atitudes prejudiciais." Emma saiu de casa, gritando, dizendo que todos nós iríamos nos arrepender, que ela ia nos processar, que ia contar para todo mundo como éramos cruéis com ela. Meus avós estavam visivelmente abalados, especialmente meu avô, que estava tremendo depois do susto. Nos dias seguintes, Emma enviou várias mensagens e ligações para todos nós. Ela alternava entre pedidos dramáticos de desculpas e pequenas ameaças. Dizia que ia fazer coisas ruins se não deixássemos ela voltar para casa. Depois dizia que ia acabar com a família se não mudássemos de ideia sobre a herança. Minha mãe estava dividida. Queria perdoar Emma, como sempre, mas pela primeira vez via uma resistência real do meu pai. Eles começaram a discutir muito sobre Emma, sobre como a criaram, sobre o futuro da família. A situação ficou ainda mais tensa quando Emma começou a espalhar mentiras sobre a família nas redes sociais. Ela postou uma versão totalmente distorcida dos fatos, se fazendo de vítima de uma família que a estava expulsando por ser adotada. Criou uma história onde eu era a filha biológica malvada e onde meus pais eram pessoas insensíveis. Alguns, parentes distantes, que não conheciam a história toda, começaram a questionar nossas atitudes. Emma era muito convincente online, usando toda a simpatia que conseguia gerar por ser a filha adotiva rejeitada. Ela até criou uma página de arrecadação de fundos, dizendo que estava sendo perseguida legalmente pela família abusiva. Meu pai decidiu que era hora de agir. Procurou um advogado para processar Emma por difamação e conseguiu uma ordem de restrição, impedindo que ela se aproximasse de nossa casa ou dos meus avós. Foi aí que as coisas realmente desandaram. Emma descumpriu a ordem de restrição 3 vezes em 2 semanas. Primeiro, apareceu na casa dos meus avós à noite, batendo na porta e gritando que eles estavam sendo manipulados por mim. Meus avós, assustados, chamaram a polícia. Depois, ela foi ao meu trabalho, causando confusão na recepção. Disse que era minha irmã e precisava falar comigo, sobre uma emergência familiar. Quando me recusei a descer, começou a gritar que eu era uma pessoa ruim e que estava destruindo a família. A segurança precisou retirá-la do prédio.
A terceira vez foi na casa dos meus pais. Emma apareceu quando só minha mãe estava em casa, implorando para entrar. Minha mãe, sem conseguir dizer não para Emma, deixou ela entrar. Emma ficou 3 horas tentando convencer minha mãe de que tinha mudado, que estava fazendo terapia, que só queria reconstruir a família. Quando meu pai chegou e encontrou Emma na sala, ficou furioso, não só com Emma, mas também com minha mãe por ter permitido aquilo. Eles tiveram a discussão mais intensa de seus 32 anos de casamento. Meu pai disse que estava cansado de ver minha mãe sempre colocando Emma acima de todo o resto, incluindo a segurança e o bem-estar da família. Minha mãe disse que Emma era filha dela tanto quanto eu, e que ela não ia abandonar uma filha que precisava de ajuda. A discussão terminou com meu pai dizendo que se minha mãe não conseguisse priorizar a família, talvez precisassem repensar o casamento. Minha mãe ficou em choque. Em 32 anos, ele nunca tinha mencionado separação. Emma, percebendo que havia causado uma crise entre meus pais, finalmente saiu. Mas o clima familiar ficou muito abalado. Meus pais mal se falavam, a família estava completamente dividida, e Emma continuava alimentando o drama à distância. 2 semanas depois, Emma foi detida por desrespeitar novamente a ordem de restrição. Ela foi encontrada escondida nos arbustos em frente à casa dos meus avós, de madrugada, aparentemente planejando algo. Um vizinho a viu e chamou a polícia. Desta vez, não houve possibilidade de sair rapidamente. Emma ficou detida por 3 semanas antes de conseguir um advogado público. Durante esse tempo, nossa família finalmente teve um pouco de tranquilidade. Mas eu sabia que a paz era temporária. Emma já tinha mostrado que não respeitava limites e era capaz de atitudes agressivas e manipulação emocional. Eu temia o que poderia acontecer quando ela saísse novamente. David e eu resolvemos adiantar o casamento. Não queríamos mais esperar ou dar novas oportunidades para Emma tentar interferir na nossa felicidade. Organizamos uma cerimônia pequena e íntima para dali a 3 meses. Quando contei para meus pais, minha mãe chorou, mas não de alegria. Ela disse que sempre sonhou em ajudar a planejar meu casamento, que queria que fosse uma grande celebração familiar. Expliquei que Emma havia tornado isso impossível, que eu não podia arriscar que ela estragasse um momento tão importante da minha vida. Meu pai entendeu completamente. Ele disse que apoiava nossa decisão e que faria de tudo para garantir que Emma não soubesse dos detalhes do casamento. Mas minha mãe ainda tinha a esperança de que tudo se resolvesse antes do grande dia. Quando Emma foi liberada, a situação ficou ainda mais difícil. Ela estava revoltada com o tempo que ficou, detida e culpava todos nós por isso. Começou a seguir David, aparecendo nos lugares que ele frequentava, tentando conversar e convencê-lo de que eu era uma pessoa ruim. David, que até então tinha sido paciente, começou a se preocupar de verdade. Ele disse que Emma tinha um olhar assustador e ficou receoso que ela pudesse fazer algo inesperado. Infelizmente, ele estava certo. Edit 1. Muitas pessoas estão perguntando o que aconteceu com Emma depois disso. Vou explicar na próxima parte, mas já adianto que as coisas tomaram um rumo que eu nunca imaginei possível. Edit 2. Alguns comentários perguntam por que minha mãe segue defendendo a Emma. É importante entender que minha mãe acredita sinceramente que Emma é uma pessoa que precisa de cuidados, não de punição. Ela tem essa necessidade de salvar Emma, mesmo que isso prejudique toda a família. Atualização 2. Pessoal, eu nem achei que precisaria escrever mais uma atualização, mas os acontecimentos dos últimos meses foram tão fora do normal que preciso compartilhar. Obrigada mais uma vez pelo apoio, vocês têm sido meu porto seguro. Quando parei de atualizar, Emma havia saído da detenção e estava acompanhando os passos do David. Infelizmente, isso foi só o início de uma fase ainda mais complicada, que terminou em algo que eu nunca imaginei possível. David e eu resolvemos nos mudar para outro bairro, tentando ficar longe de Emma e de toda a confusão familiar. Achamos que a distância nos traria paz. Meus pais nos ajudaram na mudança, embora minha mãe ainda esperasse que eu perdoasse Emma algum dia. Nas primeiras semanas parecia que tudo ia melhorar. Emma aparentemente não sabia o nosso novo endereço, e não tivemos mais nenhum episódio de perseguição. Começamos a nos sentir mais seguros, mas Emma era mais determinada do que eu pensava. Ela começou a acompanhar a rotina dos meus pais, especialmente da minha mãe, esperando que em algum momento eles a levassem até nós. Minha mãe, como sempre, acabou cedendo e contou para Emma onde morávamos. Disse que Emma havia prometido que só queria conversar e resolver tudo. 3 dias depois, Emma apareceu na porta do nosso apartamento logo cedo. Ela estava com uma aparência desgastada, cabelo bagunçado, roupas amassadas, olhos vermelhos. Disse que estava morando no carro desde que meu pai a tinha mandado sair de casa e que estava precisando muito conversar comigo. David abriu a porta enquanto eu tomava banho. Ele disse que Emma parecia realmente arrependida, chorava e pedia apenas 5 minutos para conversar. Contra o melhor julgamento dele, deixou Emma entrar.
Quando saí do banho e encontrei Emma sentada na sala, fiquei nervosa. Ela estava mexendo no celular, mandando mensagens para alguém. Quando me viu, guardou o telefone depressa e começou um discurso que parecia ensaiado. Emma disse que havia mudado, que estava tentando buscar ajuda, que entendia agora o quanto seu comportamento tinha sido ruim. Ela disse que não queria mais nada da herança dos avós, só queria ter uma família novamente. Por um momento, quase acreditei. Emma pode ser muito convincente quando quer, e ela parecia muito fragilizada. Pediu para ser madrinha do meu casamento. Disse que queria ajudar a planejar, que queria ser a irmã que nunca conseguiu ser. Mas havia algo no olhar dela que me deixava desconfortável. Mesmo falando de arrependimento, seus olhos pareciam frios, como se tudo fosse uma encenação. David, ouvindo tudo, questionou sobre o que tinha acontecido antes. Emma disse que foi um mal-entendido, que só queria proteger David de mim porque achava que eu era instável. Disse que agora via que estava projetando seus próprios problemas. Eu disse que precisava de tempo para pensar. Emma pareceu aceitar, mas fez um pedido estranho. Queria conhecer os pais do David, dizendo que se íamos ser uma família, queria conhecê-los. David e eu nos entreolhamos. Os pais dele moravam a 1 hora de distância, e não sabiam de todos os detalhes sobre Emma. Só tinham ouvido que eu tinha uma irmã difícil. Emma insistiu tanto que, contra o nosso bom senso, concordamos em levá-la para conhecer os sogros. No fim de semana seguinte, pensamos que, num ambiente com mais gente, talvez ela se comportasse melhor. Os pais do David são pessoas ótimas. O pai dele, Robert, é policial aposentado, muito gentil, mas firme. A mãe, Linda, é professora aposentada, super acolhedora. Eles me receberam muito bem desde o começo. Quando chegamos com Emma, ela estava no melhor comportamento possível. Educada, sorridente, perguntando de tudo, elogiando a casa, conversando sobre a carreira do Robert, falando sobre educação com a Linda. Por algumas horas, ela parecia até tranquila. Durante o almoço, Emma fez várias perguntas sobre o trabalho. Do Robert, ficou muito curiosa sobre histórias da época em que ele trabalhava, sobre situações complicadas que já tinha enfrentado. Achamos que era só curiosidade, mas depois percebemos que ela estava juntando informações. Ela também perguntou muito sobre a vizinhança, sobre os vizinhos, sobre a rotina dos pais do David. Parecia conversa normal, mas olhando agora era claramente um jeito de saber mais sobre a família. No fim da visita, Emma abraçou Robert e Linda com entusiasmo. Disse que estava feliz por fazer parte da família. Quis tirar fotos com todos, dizendo que queria registrar o momento. Na volta para casa, Emma estava estranhamente calada. Quando perguntei se ela gostou deles, só respondeu: "São interessantes", num tom difícil de interpretar. 2 semanas depois, Emma desapareceu. Meus pais não sabiam onde ela estava, não respondia mensagens, parecia ter sumido do mapa. Minha mãe ficou muito preocupada, mas eu, sinceramente, me senti aliviada. Talvez ela tivesse decidido seguir em frente. David e eu aproveitamos para focar no casamento. Escolhemos uma cerimônia pequena, em um lugar afastado, só com a família mais próxima e amigos íntimos. Meus pais pareciam estar se recuperando da crise, e até minha mãe estava aceitando que Emma não estaria presente. 3 semanas depois, recebemos uma ligação de madrugada. Era Linda, mãe do David, desesperada. Ela disse que o carro do Robert estava pegando fogo na garagem e que o fogo estava se espalhando pela casa. Assim que recebemos a ligação, fomos imediatamente para lá e encontramos bombeiros, policiais e vizinhos em volta da casa. A garagem estava completamente destruída. O carro do Robert não existia mais, e parte da casa havia sido danificada pela fumaça. Robert nos contou que havia acordado com um cheiro forte, e ao abrir a porta da garagem viu tudo tomado por chamas. Os bombeiros confirmaram que alguém havia iniciado o fogo de propósito. Havia sinais de produto inflamável no local. Meu primeiro pensamento foi Emma, mas tentei acreditar que era exagero da minha parte. Achei que ela nem sabia o endereço, e não fazia sentido envolver outras pessoas. Mas então Robert mostrou uma mensagem pichada na parede dos fundos da garagem, parcialmente apagada pela fumaça, mas ainda legível. Justiça precisa ser feita. O tom da mensagem e todo o contexto fizeram David e eu ficarmos preocupados. Lembramos de todas as perguntas insistentes que Emma havia feito sobre o trabalho do Robert e sobre situações difíceis que ele viveu. Comentei minhas suspeitas com o Robert, e ele levou a sério, pedindo que eu listasse todos os episódios, envolvendo Emma, inclusive as situações em que ela desrespeitou regras e limites da família. Robert comentou que já havia visto esse tipo de comportamento se agravando em casos do trabalho. Pessoas que, por não aceitarem limites, acabam ultrapassando barreiras cada vez mais sérias. Os investigadores encontraram impressões digitais da Emma na lata de produto inflamável deixada perto da casa, além de fios de cabelo. E um vizinho relatou ter visto uma mulher jovem agindo de forma estranha nos dias anteriores ao incêndio. Quando a polícia localizou Emma, ela estava em um hotel simples do outro lado da cidade.
Descobriram que ela vinha acompanhando a rotina do Robert e sabia exatamente quando agir sem ser percebida. No quarto, a situação era ainda mais preocupante. Havia uma coleção de fotos da nossa família espalhadas pela parede, com anotações feitas à mão sobre horários, hábitos e detalhes pessoais. Tinha fotos do David no trabalho, de mim indo ao supermercado, dos meus pais em casa. As anotações sobre o Robert eram as mais numerosas, mostrando que ela vinha acompanhando os passos dele há semanas. O mais alarmante eram os planos escritos, detalhando não só o incêndio do carro, mas também a intenção de repetir esse tipo de atitude, com outras pessoas próximas, além de ideias para punições que preferi não relatar para não dar gatilhos. Emma havia chegado a escrever planos sobre tentar me impedir de comparecer ao meu próprio casamento. Após ser detida, Emma admitiu tudo aos investigadores, dizendo que estava agindo para corrigir injustiças e que queria que eu aprendesse a tratá-la com mais consideração. Ela não demonstrou arrependimento, afirmando que o que aconteceu era só o início de uma lista de planos para prejudicar quem considerava responsável pelo que estava passando. Emma foi processada por ter iniciado o incêndio, por perseguição, ameaças e tentativa de prejudicar a família. Dessa vez, não foi possível que ela respondesse em liberdade. Ficou detida, aguardando julgamento. Meu pai, que sempre hesitou em cortar relações, finalmente viu a gravidade dos fatos. Ele disse que nunca imaginou que Emma pudesse chegar a esse ponto, e que se sentia responsável por não ter agido antes. Minha mãe, surpreendentemente, ainda tentou defender a filha. Ela dizia que Emma precisava de ajuda, e não de punição. Queria contratar outro advogado, visitar a filha e ajudá-la a se reerguer. Foi quando meu pai finalmente disse, basta. Afirmou que se ela continuasse priorizando Emma diante de tudo o que havia acontecido, ele não conseguiria continuar no casamento. Disse que seu compromisso era proteger a família, não permitir atitudes destrutivas. Minha mãe ficou em choque, pois nunca imaginou que meu pai tomaria uma atitude dessas. Depois de tantos anos vendo ela sempre colocar Emma em primeiro lugar, ele finalmente chegou ao limite. Eles entraram com pedido de separação. Meu pai ficou na casa dos meus avós temporariamente, enquanto minha mãe permaneceu sozinha, escrevendo cartas para Emma, falando sobre perdão e novas oportunidades. Robert e Linda, mesmo abalados, nunca me culparam. Disseram que sabiam que Emma era uma pessoa com sérios problemas e que não podíamos ser responsabilizados pelas escolhas dela. Eles até insistiram que o casamento acontecesse como planejado, mesmo com todo o estresse e preocupação. Apesar disso, o medo ficou. Mudamos para outro apartamento, dessa vez em um prédio com portaria e segurança reforçada. Instalamos alarmes, câmeras e criamos um plano de segurança caso Emma um dia volte a procurar contato. David, depois de tudo isso, desenvolveu ansiedade e dificuldade para dormir. Ele está fazendo terapia e lutando para retomar a tranquilidade. Eu também continuo com acompanhamento psicológico para aprender a processar tudo o que passei e entender que não preciso carregar a responsabilidade pelos atos da Emma. O julgamento da Emma foi marcado para dali a 3 meses. Os promotores pediram uma pena longa, considerando a sequência de atitudes e o planejamento dos episódios. O advogado dela tentou alegar que ela precisava de cuidados especiais, mas as provas de que tudo foi premeditado pesaram muito. Ainda existem parentes que acham que exagerei ao levar tudo para a justiça. Dizem que Emma só precisava de mais uma chance. Mas não consigo ignorar o que ela fez e o quanto nos expôs a riscos. David e eu seguimos em frente com o casamento. Fizemos uma cerimônia pequena, cheia de significado e cuidado, com segurança, no local para garantir nossa paz. Meu pai me acompanhou até o altar. Meus avós ficaram emocionados, e por algumas horas conseguimos esquecer o que havíamos passado. Minha mãe não compareceu. Disse que não conseguia celebrar enquanto Emma estava detida. Isso me doeu, mas me fez enxergar definitivamente onde estava o foco das prioridades dela. Estamos reconstruindo nossas vidas. Mudamos para outro estado depois que David conseguiu uma promoção. E estamos longe de todo o drama da família. Pela primeira vez em muitos anos, sinto um pouco de paz. Às vezes me pergunto se poderia ter feito algo diferente. Se havia uma forma de ajudar Emma sem colocar nossa segurança em risco. Mas minha terapeuta sempre diz: não podemos salvar quem não quer ser ajudado. E não podemos permitir que uma pessoa prejudique várias outras. Emma ainda manda cartas, alternando entre pedidos de perdão e frases hostis. Afirma que quando sair, pretende resolver as coisas com quem ela considera responsável pela sua situação. Não respondo às cartas, mas as guardo como precaução. Meu pai está se recuperando aos poucos. Ele já me pediu desculpas muitas vezes por não ter sido mais firme, por ter permitido que chegássemos a esse ponto. Estamos tentando recomeçar, em terapia familiar. Meus avós também seguem tentando retomar a tranquilidade. Mudaram as fechaduras, instalaram câmeras e evitam sair sozinhos. É difícil ver pessoas dessa idade vivendo com medo por causa de alguém tão próximo. A história ainda não terminou. Sabemos que Emma pode sair algum dia e não temos como prever o que ela fará. Mas agora estamos preparados e temos nossos
Limites muito claros. Aprendi que algumas pessoas simplesmente podem ser muito difíceis, independentemente de sua história ou desafios pessoais. Entendi que proteger pessoas queridas é mais importante do que ficar dando oportunidades ilimitadas para quem já mostrou ter comportamentos prejudiciais. Mais importante, aprendi que mereço ser feliz. Mereço viver com segurança. Mereço uma vida tranquila. Emma tentou me fazer acreditar que eu era egoísta por querer essas coisas, mas hoje sei que não há nada de errado em desejar paz. Pequena atualização. O julgamento está chegando e minha ansiedade está nas alturas. O advogado responsável disse que temos um caso sólido, mas ainda fico nervosa com a possibilidade de Emma receber uma sentença mais leve. Edit 1. Muitos estão perguntando sobre minha mãe. Ela ainda mora sozinha, continua visitando Emma e ainda acredita que Emma é a pessoa injustiçada da situação. Meu pai sugeriu que ela procurasse ajuda profissional, mas ela prefere não aceitar. Acredito que ela não vai mudar. Ed 2. Sim, estamos bem preparados para quando Emma sair. Robert, meu sogro, nos ajudou a criar um plano completo de segurança, com alarmes, câmeras e até um plano de mudança de identidade, caso seja necessário. Edit 3. Para quem perguntou sobre os danos materiais, o seguro cobriu quase tudo que foi perdido na casa dos meus sogros, mas eles ainda estão resolvendo algumas questões. Robert perdeu itens de valor sentimental no carro que não podem ser substituídos. Edit 4. Algumas pessoas sugeriram que eu deveria perdoar Emma para o meu próprio bem-estar. Respeitosamente discordo. Perdoar não significa permitir que alguém continue fazendo mal. Escolhi minha tranquilidade em vez de manter um falso sentimento de união, e não me arrependo. Edit 5. Sim, estou grávida de 3 meses. Não contei antes porque ainda estamos processando todas as mudanças de ter um filho enquanto Emma ainda é uma preocupação. Estamos tomando todas as precauções. Atualização final. Sei que faz muito tempo desde minha última atualização, mas muita coisa aconteceu nesses últimos 4 anos. Algumas pessoas ainda me perguntam como tudo se resolveu, então decidi fechar esse capítulo com uma última mensagem. Para quem chegou agora, vale ler os relatos anteriores para entender tudo. Em resumo, minha irmã adotiva, Emma, começou demonstrando ciúmes e comportamentos problemáticos, tentou sabotar momentos importantes da minha vida, e foi escalando suas atitudes até chegar a situações graves, como tentar prejudicar a família do meu marido. Primeiro, sobre o julgamento. Emma foi condenada a 12 anos. Não os 15 que o promotor queria, mas ainda assim foi uma sentença significativa. O advogado dela tentou justificar suas ações com questões emocionais, mas havia muitas provas de que tudo foi cuidadosamente planejado. No julgamento falei sobre anos de dificuldades emocionais, sobre o episódio em que ela tentou me prejudicar, e sobre as ameaças que recebemos. Foi uma das experiências mais difíceis da minha vida, especialmente porque Emma passou o julgamento inteiro me olhando de forma desconfortável, trocando sussurros com o advogado. Minha mãe esteve presente, mas não para me apoiar, e sim para apoiar Emma. Ela ficou na primeira fileira, chorando sempre que Emma demonstrava fragilidade. Quando saiu a sentença, minha mãe teve uma crise, e chorou dizendo que o sistema não entende pessoas que precisam de ajuda. Meu pai, por outro lado, ficou do meu lado e também testemunhou sobre tudo o que viu ao longo dos anos. Quando Emma foi levada, senti meu pai aliviado pela primeira vez em muitos anos. Depois do julgamento, começamos a reconstruir nossas vidas. David conseguiu uma ótima promoção em outro estado, nos mudamos, compramos uma casa em um lugar tranquilo, instalamos câmeras e sistemas de segurança e finalmente conseguimos viver com mais tranquilidade. Nossa filha Sophie nasceu saudável e é a nossa alegria. Ela está com 3 anos agora e é a luz das nossas vidas. Decidimos não contar sobre Emma até ela ser bem mais velha, pois queremos que cresça sem influência desse passado complicado. Meus avós, infelizmente, nunca superaram totalmente o que passaram. Meu avô ficou mais ansioso e minha avó passou a ter noites ruins. Eles se mudaram para um local seguro para idosos e são muito próximos da Sophie. Minha relação com meu pai ficou muito melhor. Ele me pediu desculpas muitas vezes por não ter colocado limites antes, por ter deixado as coisas chegarem tão longe. Agora fazemos terapia em família, e ele é um avô incrível. Já minha mãe continua presa ao passado. Ela visita Emma sempre. Que pode, envia dinheiro, e ainda acha que Emma foi injustiçada. Acabou ficando isolada. Meus pais se divorciaram há 2 anos. Minha mãe ficou com a casa, mas tem problemas financeiros por causa das despesas com advogados. Meu pai mora sozinho e parece muito mais feliz. Tentei manter contato com minha mãe, torcendo para que ela mudasse, mas ela só sabia falar da Emma, sempre me pressionando para perdoar e me culpando. Cortei contato por minha própria paz. Robert e Linda, meus sogros, se recuperaram e hoje levam tudo com mais leveza. Robert diz que em 30 anos de carreira nunca viveu algo tão pessoal. Eles são avós maravilhosos para Sophie. Agora, uma surpresa. Emma saiu da prisão há 6 meses.
Cumpriu apenas 4 anos dos 12, por bom comportamento. Assim que fomos avisados, reforçamos todas as nossas medidas de segurança. Trocamos números, atualizamos sistemas e consideramos até mudar de novo. Mas Emma não procurou contato direto. Descobrimos que ela foi para outro país, conseguiu visto para o Canadá e está morando lá. No início, pensamos que ela tinha mudado, mas logo descobrimos por um detetive particular que ela só transferiu suas atitudes obsessivas. Criou novos perfis online e passou a acompanhar nossas vidas à distância, fingindo ser outra pessoa em redes sociais. Mais inquietante ainda, ela começou a se aproximar de outras famílias com crianças pequenas. Pelo que sabemos, está tentando ser acolhida novamente por uma família no Canadá, contando uma história inventada sobre ser uma jovem que superou dificuldades no passado. O detetive descobriu que Emma está usando outro nome e não revelou seu histórico anterior. Ela se apresenta como uma jovem de 24 anos, quando tem 28, dizendo estar buscando uma família que a aceite. Avisamos as autoridades canadenses sobre a situação, mas aparentemente é difícil agir sem provas de algo feito lá. Eles disseram que vão acompanhar o caso, mas não podem tirá-la do país por conta de questões ocorridas em outro lugar. Isso me deixa em alerta constante. Sei que Emma está longe, provavelmente procurando seu novo foco e tentando se encaixar em outras famílias. Parte de mim se sente culpada por não conseguir avisar essas pessoas, mas minha terapeuta lembra que não posso salvar o mundo inteiro de Emma. Minha mãe, claro, está muito triste porque Emma foi embora para tão longe. Ela planeja visitá-la no Canadá, aparentemente sem perceber que Emma não quer mais contato. Emma até bloqueou minha mãe nas redes sociais e não responde às cartas dela. É quase irônico. Minha mãe abriu mão de toda a família por Emma, e agora Emma também se afastou dela. Minha mãe está completamente só, sem marido, filhos ou netos. Tudo porque escolheu defender alguém que nunca correspondeu de verdade. Meu pai, de vez em quando, recebe notícias do detetive sobre Emma. Descobrimos que ela conseguiu um emprego em uma creche, o que nos deixou apreensivos, e está morando com uma família que a recebeu depois que ela contou uma história fictícia sobre ser órfã. Sabemos que pode ser questão de tempo até que Emma cause problemas também nessa nova família. Não há nada que possamos fazer, além de desejar que passem por menos dificuldades do que nós. Enquanto isso, estamos construindo uma vida saudável e feliz. David foi promovido, Sophie está indo muito bem na pré-escola e estamos esperando nosso segundo filho. Desta vez, optamos por não contar nada para o restante da família original até o nascimento do bebê. Aprendemos a viver sem medo constante. Ainda temos medidas de proteção, mas não vivemos mais em função disso. Emma pode estar por aí, mas não controla mais nossas vidas. A terapia me ajudou a processar anos de manipulação emocional. Aprendi que não sou responsável por resolver a vida de outras pessoas e que não preciso abrir mão da minha felicidade pelo bem de ninguém. Algumas pessoas simplesmente não querem mudar. David também já superou a ansiedade que sentiu depois do episódio do incêndio. Voltou a dormir bem, parou de viver preocupado e conseguimos aproveitar nossa família em paz. Nossos filhos vão crescer sabendo que família também pode ter problemas, mas que é direito deles se protegerem. Eles saberão que amor de verdade não envolve manipulação, chantagem nem atitudes negativas. Vão saber que merecem respeito e tranquilidade. Às vezes, penso em como as coisas poderiam ter sido se meus pais tivessem estabelecido limites desde o início, se tivessem buscado ajuda especializada ou não tivessem permitido tantos excessos. Mas não dá para mudar o passado, só aprender com ele e garantir que nossos filhos cresçam em um lar saudável, com sentimentos respeitados e segurança em primeiro lugar. Se você passa por algo assim, lembre-se, ninguém é obrigado a aceitar situações ruins só porque é parente ou por causa de adoção. Você merece paz, segurança e felicidade. Às vezes, só é possível conseguir isso se afastando de quem faz mal. Sei que Emma ainda está por aí, provavelmente repetindo padrões em outros lugares. Mas ela não faz mais parte da minha vida. Não tira mais minha alegria, não sabota mais meus momentos. Eu superei. Não foi como sonhei, não foi fácil, mas consegui. Tenho uma família incrível, um casamento firme, uma vida construída apesar dos obstáculos que Emma colocou no caminho. Essa é minha última atualização sobre Emma. Não porque tudo acabou, mas porque minha parte acabou. Ela pode continuar, seguindo seu caminho, mas eu escolhi a paz. Update 1. Muitas pessoas perguntaram sobre medidas legais contra Emma no Canadá. Estamos acompanhando tudo com um advogado internacional, mas é difícil por causa das diferenças de leis entre os países. Fazemos o que é possível. Update 2. Sim, avisamos o Serviço de Proteção à Criança canadense sobre Emma estar trabalhando em creche. Disseram que vão investigar, mas não podem nos dar detalhes por conta das regras locais de privacidade. Esperamos que tomem as providências necessárias. Update 3. Sobre minha mãe. Ela está sozinha, mas essa foi uma escolha dela. Ofereci várias vezes apoio, terapia familiar,
Visitas supervisionadas com Sophie, mas ela sempre preferiu focar em Emma. Update 4. Recebemos uma carta de Emma dizendo que está feliz e saudável no Canadá, que encontrou uma família de verdade e espera que eu aprenda com tudo isso. Ainda não entende que foi ela quem causou toda a situação. Update 5. Meu pai pensa em escrever um livro sobre nossa experiência, para ajudar outras famílias a reconhecer sinais de manipulação e abuso. Apoio a ideia, desde que nossa privacidade seja preservada. Update 6. Para quem se preocupa com a família canadense, fizemos tudo o que podíamos legalmente. Avisamos autoridades, fornecemos provas, até contratamos advogado. Infelizmente, não podemos obrigar outros países a agir. Só podemos desejar que percebam a verdade a tempo. Edit final. Obrigada a todos que acompanharam essa jornada complicada. Vocês me ajudaram muito nos piores momentos. Espero que minha história sirva de alerta para quem vive com parentes problemáticos. Lembre-se, você não deve nada a ninguém só porque é família. Sua segurança e felicidade vêm sempre em primeiro lugar. Esse foi o relato de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, comentar aqui embaixo e dar a sua opinião. E se puderem, se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque assim, vocês não perdem nenhuma história nova e ainda me ajudam a crescer aqui no YouTube. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.